93 million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know. Bom, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma viagem de navio com meu pai e com a minha irmã. Nesse navio eu conheci um rapaz, a gente começou a namorar e ele foi a primeira pessoa com quem eu transei. Eu fui no médico por causa de uma dor de estômago e descobri que eu estava com HIV. A AIDS era sinônimo de morte, então a gente ficou absolutamente perdida. O médico falou que não era para contar para ninguém, era uma época de bastante preconceito. E durante muito tempo era assunto intocável, né, que a gente não podia falar, era coisa que jogava para debaixo do tapete. Em 94 eu fiz uma viagem que acabou mudando minha vida. Fui estudar na Califórnia e lá eles já estavam falando em pessoas vivendo com HIV e AIDS. Parece uma coisa simples, mas aqui no Brasil o que a gente ouvia era AIDS nada. E isso deu um clique na minha cabeça e eu achei que, bom, se lá mudou, é porque é uma questão cultural, então aqui no Brasil a gente pode mudar também. Só que infelizmente eu também voltei doente. Porque um pouco antes de eu fazer essa viagem, meu médico tinha me dito que estava na hora de começar a tomar um remédio. Mas, na época eu pensava, para que eu vou tomar um remédio se a gente vai morrer de qualquer jeito? Então, não tomei remédio nenhum e fui viajar. Lá a minha imunidade abaixou, eu contraí tuberculose renal. Então, quando eu voltei, eu fui quase que direto no hospital, fiquei um mês internada. E aí, por causa das coisas que eu tinha aprendido lá na Califórnia, eu resolvi, além do tratamento da tuberculose, eu resolvi fazer o tratamento para HIV. Na época, o único remédio que a gente tinha era o AZT, outros bastante similares. Eu acabei depois dessa internação contando pro resto da família, que não sabia que tinha HIV, contei para os meus amigos, que eram os amigos da escola. E aconteceu que nessa época meus amigos tinham a vida deles já tinham acabado a faculdade, eu tinha largado a faculdade porque eu achava que não ia dar tempo de terminar, porque ficava aquela coisa que dá AIDS mata, então eu não conseguia fazer planos novos. Por exemplo, eu larguei uma faculdade depois de 3 meses, quando eu tinha 20 anos, porque eu comecei a fazer as contas na minha cabeça e falei, não vai dar pra terminar isso. Eu estava naquela vida de doente, fazendo tratamento, e reclamando que eu não aguentava mais aquilo. Até que surgiu a ideia de eu escrever um livro. Passei 3 anos escrevendo, chama Depois daquela viagem, Diário de Bordo de uma jovem que aprendeu a viver com AIDS. Antes de eu publicar esse livro, eu lembro que a minha família teve bastante receio, porque
porque era uma época em que crianças estavam sendo expulsas das escolas porque tinham HIV, as pessoas perdendo emprego, e meu pai principalmente chegou e falou: escuta, mas isso pode acontecer com você. E eu tinha um sonho que na época parecia impossível, que era levar esse livro para dentro de escola e trabalhar essa questão dentro da escola e forçar um pouco mais as pessoas a darem aulas de educação sexual. E isso acabou acontecendo. Em 1997 chegaram novos remédios no mercado que a gente esperava tanto, porque até então só tinha o AZT ou algum bem similar, que a gente sabia que tomado sozinho ele fazia efeito por no máximo 8 meses. E eu já tinha tomado, ele já tinha parado de fazer efeito e eu estava realmente esperando que aparecessem novos remédios. Então, em 97 eu comecei a tomar o coquetel e eu tomo até hoje. Eu já estava com 33 anos de idade, a previsão de que a gente com HIV duraria no máximo 10 anos estava certa. Aí eu entrei numa faculdade de jornalismo e me formei em 2007. Olha, essa proximidade com a morte, ela acaba fazendo com que a gente fique muito... Eu sempre penso assim, bom, se de repente hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu quero fazer? É passar tempo com as pessoas que eu gosto. Então, para mim, é muito importante, cada dia mais que eu passo com a minha avó, que já está velhinha, com 90 anos. Para mim é lindo poder estar vivendo com os meus sobrinhos, que eu adoro crianças, então tenho sobrinhos de 9 anos. Bom, hoje a vida para mim é um presente, eu nunca me imaginei com 32 anos de idade. É ainda difícil me imaginar, sei lá, com 40, com 50, mas estou indo, os remédios estão ficando cada vez melhores. É muito difícil lidar com os efeitos colaterais, mas é uma coisa que a gente vai aprender no dia a dia.